Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 das atividades complementares. A primeira questão de vocês envolve cálculos. Então, vou mostrar a fórmula que vocês vão precisar usar aqui. Ele fala o seguinte: uma solução foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 19,6 de soluto a 40 graus. Calcule a concentração em mol por litro. Então, concentração aqui em mol por litro dessa solução. Considere a massa molar do soluto é de 98 gramas por mol, né? Ele te pede em mol por litro, mas te dá em grama, ele te dá massa, né? Não te dá número de mols. Então, para fazer essa conta aqui, vocês vão usar a seguinte fórmula. Concentração. Primeiro, vocês vão achar o número de mols, tá? Para achar o número de mols, você vai pegar a massa que ele te deu, dividido pela massa molar. Então, vamos lá. Para achar o número de mols, que é N, você vai pegar 19,6 dividido por 98. Pronto. Aí você vai achar ali o número de mols, tá? Achou o número de mols, N, para você achar a concentração, é muito simples. A concentração, agora que você tem o número de mols, é o número de mols, né? Sobre volume, tá? Então, você vai pegar o valor que você achar lá, quando você divide 19,6 por 98 gramas, e dividir pelo volume, só que o volume tem que estar em litros. Então, o volume aqui é 0,1 litros. Então, aqui a concentração vai ser igual a... Então, você vai pegar 19,6, dividir pela massa molar, que é 98, vezes 0,1. Então, essa é a sua conta montada, tá? Você pode primeiro achar o número de mols, que é pegar o 19,6 dividir por 98 e depois dividir por 0,1, ou você pode usar essa outra fórmula aqui, ó. Concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Tá? Então, tem duas formas de você fazer aqui, ou fazendo duas contas ou fazendo uma conta englobando as duas, tá? De qualquer forma, eu vou mandar isso aqui para vocês lá no grupo montado. Então, concentração, quando é em mol por litro, é número de mols sobre volume. Pego para achar o número de mols, eu tenho que fazer 19,6 dividido por 98. Pego esse valor e divido por 0,1, tá? Porque é o volume em litros. 2. Na 2, tá falando sobre solutos não voláteis. Então, toda vez que eu adiciono um soluto não volátil, né, ali, ao líquido, o comportamento vai ser alterado. Então, toda vez que eu adiciono um soluto não volátil, vai acontecer as seguintes coisas. A pressão de vapor diminui, a temperatura de ebulição aumenta e o ponto de solidificação ou temperatura de fusão diminui. Então, é sempre isso que acontece. Aí você vai analisar aqui, né? Então, se eu adicionar um soluto não volátil, eu tenho diminuição da pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição, diminuição do ponto de congelamento ou temperatura de fusão. E vocês têm que lembrar que quanto maior a concentração for desse soluto não volátil adicionado, maior vai ser o efeito, né? Tem que lembrar disso também. Então, na 3 aqui, vamos ver que também é relacionado ao que eu falei sobre a 2 lá. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal. O sal aqui é um soluto não volátil, então toda vez que eu adiciono um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição e diminui o ponto de congelamento ou temperatura de fusão, né? Não esqueçam disso, muito importante. Aí vamos ver qual desses vai estar relacionado aqui. Então, sal é um soluto não volátil, né? Então, ele vai afirmar aqui: a adição do sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água, por isso que cozinha mais rápido. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor, é isso que a gente falou, aumenta a pressão de vapor. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição, mas reage com o amido das batatas. Eu falei com vocês, sal é um soluto não volátil, né? Quando adicionado em água, a gente considera ele é um soluto não volátil. Quando eu adiciono um soluto não volátil em água,
diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de congelamento, mas só duas coisas vão estar relacionadas ao que ele falou aqui sobre cozinhar mais rápido. Aí você vai olhar qual dessas afirmativas estão corretas, tá? Pessoal, só isso, qualquer dúvida entre em contato.